Olá, muito bom dia para você que está na tela da Difusora neste sábado. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Hoje nós vamos tratar sobre um tema que é assunto entre 10 a cada 10 brasileiros. Tudo está mais caro, aumento de combustíveis, energia, carne, a inflação está batendo recordes. E para tratar desse assunto aqui com a gente recebe hoje aqui em nossos estúdios o presidente do Conselho de Economia do Maranhão, João Carlos Marques, e o chefe da unidade estadual do IBGE, Marcelo Mello. Também conosco o jornalista Denilton Neves, que é editor-chefe do Hora D. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Resenha. É importante a gente tratar muito dessa temática da economia, né? E do impacto desses aumentos que a gente vem sentindo no bolso, né? Na mídia não se fala de outra coisa, né? Essa semana a gente teve aí o aumento de mais uma tarifa aí de energia, então isso de fato pesa, né, no nosso dia a dia, e a gente precisa esclarecer com uma linguagem, né, acessível às pessoas o porquê, né, dessa onda toda que a gente está vivendo de aumentos e como que isso impacta as nossas vidas. Bom, eu vou começando com vocês a respeito dessa questão da energia elétrica, né? A gente tem aí um aumento grande da energia, as tarifas aumentando, e a gente está pagando até pela falta de água, né? Que é a matéria-prima aí para a gente produzir energia. A gente vai ver um VT agora que fala um pouquinho a respeito desse aumento. A partir desta quarta-feira, os consumidores de energia elétrica vão pagar uma tarifa extra de R$ 14,20 a cada 100 kWh. A gente faz o que é possível, porque está muito caro, né? E aí a gente precisa, o que pode fazer? É o segundo aumento a entrar em vigor em menos de uma semana. De acordo com o governo federal, o reajuste acontece pelo baixo nível de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas de todo o país. Para evitar um apagão, foram acionadas usinas termoelétricas, que têm um custo maior de operação. Esse valor foi repassado para os consumidores, que precisam se esforçar cada vez mais para economizar. Desligar ar-condicionado, diminuir televisão. Você tem sentido um aumento na conta nesses últimos meses? Tem aumentado sim, e agora vai aumentar mais, né? Desliga a geladeira, desliga o ar-condicionado, troca as lâmpadas incandescentes. Você tem sentido um aumento na conta de energia nesses últimos meses? Sim. Este especialista tem mais algumas dicas que podem ser bem úteis nesse momento. A gente pode verificar aí a questão da geladeira, né? De verificar um local apropriado para colocá-la, de preferência longe de micro-ondas, longe de fogões, para que evite a propagação de calor, e evitar também tá abrindo e fechando constantemente. Eletrodoméstico também que possui um consumo altíssimo na sua residência é o chuveiro elétrico, que se você não puder evitar, deixe de preferência na posição verão, onde ele vai consumir menos energia. Troque suas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes ou lâmpadas de LED, você pode economizar aí até 80% do seu consumo da iluminação. Além de também, nos dias em que você estiver em casa e for de dia, você aproveitar a luz natural do sol, evitando assim ficar com as luzes acesas. Bom, gente, eu começo perguntando para vocês dois, assim, a gente não pode botar a culpa só na pandemia. É claro que a gente vive um momento difícil, né, com uma economia que está longe de estar estável, né, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Sobretudo a gente vem sentindo muito esses efeitos aqui na América Latina, mas países da Europa que eram tidos como países ricos, a gente está vendo aí altas taxas de desemprego, né. Como se explica isso? É possível a gente sair dessa situação junto com o fim dessa pandemia? Quem paga mais cara essa conta? A gente está vendo aí na voz do consumidor que o consumidor está dizendo que é ele que paga a conta mais cara, né? Mas se a gente for analisar muito bem do ponto de vista da economia, né, vários entes aí estão pagando também essa conta, né? Queria que alguém começasse aí a falar a respeito disso, né? Tanto faz. Pode ser. Bom dia, é um prazer estar aqui. E que nós podemos aprender com essa questão, né? Há exatos 20 anos, o Brasil passou por um apagão de energia elétrica, que foi o primeiro da nossa história, e deveríamos ter aprendido a lição. Que lição? A primeira, não depender apenas de uma matriz energética. Nós somos extremamente dependentes
da hidroeletricidade. Né? Nós não diversificamos essa matriz para... Até houve uma certa diversificação para usinas térmicas, mas elas são de custo alto, como foi dito na reportagem, e existem outras alternativas também de energias limpas, né? E também da energia nuclear, que é considerada uma energia limpa, desde que bem feita a gestão adequada. Né? Então, nós não fizemos, nas últimas 2 décadas, esse dever de casa. Continuamos com a matriz energética basicamente na condição de dependência do clima, né? Das chuvas, e se as chuvas não vêm, a conta chega. E quem paga essa conta? Na verdade, basicamente, quem paga essa conta é o consumidor, porque foram ótimas as dicas, mas todos os brasileiros já fizeram isso. E continuam fazendo. E não tem mais como baixar, porque nós economistas dizemos que a energia elétrica é um bem inelástico para preço. Ou seja, se aumenta o preço, você vai achar mal, xingar o governo, xingar a empresa, mas você não consegue reduzir seu consumo, né? Porque você necessita, são bens necessários e estão muito arraigados no teu padrão de consumo. Sim. Né? Então, o que é que o governo, pelo que eu observei, está fazendo? Ele está repassando essa conta para os consumidores, né? Historicamente vem fazendo isso, só que agora, a partir de agora, nós vamos sentir muito mais essa questão, especialmente nos próximos índices inflacionários. É difícil, João, por exemplo, a gente vê hoje uma família que não tenha mudado esse padrão nos últimos anos, né? Quer dizer, ele fala muito da questão de que nós não investimos em pesquisa, não buscamos uma outra tecnologia para isso, mas as famílias tiveram que se adequar, né, a todos esses aumentos, né? Muito difícil encontrar, sobretudo na classe média, uma família que não tenha mudado seu padrão de vida, né? Como vocês viram aí na reportagem, você bem falou, né? A gente já faz essas economias todas em casa e não tem dado resultado, né? Perfeito. Como o Marcelo já até comentou, né? Uma boa parte dessa estrutura energética, de fato, não foi de um choque da pandemia. A parte da crise energética que a gente sofre hoje, né, ela é uma crise estrutural. A gente está vendo isso de longas datas, já havíamos visualizado esse problema há 20 anos atrás. E nem a falta de chuva é de hoje, né? E a falta de chuva também não é de hoje. O que a gente está vendo hoje é, primeiro, um choque climático muito grande. O mundo todo se transformando em enchentes, em locais que nunca aconteceria algo nessas catástrofes que a gente está vendo na Europa. E isso também vai acontecer aqui. Né? A gente está vendo que o calor na região norte e nordeste do Brasil vai aumentar, o índice de chuvas vai diminuir. Então, tudo isso a gente tem que começar a replanejar. E a gente não fez antes e tem que começar agora, né? A correr atrás do prejuízo e também a reestruturar a nossa base energética. Então, isso foi apenas para complementar, né, o que foi dito antes, mas sobre a questão das famílias, a gente realmente vem fazendo todas as adaptações possíveis, né? As famílias que precisam acabam deixando desliga o computador, antes deixava ligado, não vai usar mais uma máquina de lavar daquela forma de usar uma roupa, depois troca a cor, vai tentar sempre juntar para evitar usar um eletrodoméstico mais vezes, enfim, toda essa estruturação da forma de vida as pessoas vêm fazendo, e não é de agora, não é desse custo adicional de energia elétrica que a gente vem tomando essas decisões. Então tem muito pouco para se mudar naquilo que a gente já vem fazendo. Eu acho que não é esse o caminho, as pessoas não vão conseguir se readaptar, até porque, como o Marcelo mencionou, a energia ela é um bem necessário. A gente usa isso não só nas famílias, mas todas as empresas, até toda a estrutura de mercado que existe no Brasil, no mundo, depende de energia. O problema é da fonte, né? Então a gente tem que diversificar nossa matriz energética ao máximo possível para que a gente consiga se estruturar e conseguir diminuir os custos e manter, né, o nosso padrão de vida ou até melhorar. Então, hoje, usar as energias mais baratas que tem, por exemplo, a solar, a eólica, é onde se vê uma guinada positiva, né? Até para o controle climático do problema que a gente está vendo. Mas está se iniciando essa matriz, ela ainda é muito cara para o consumidor final, né? Você investir hoje, né, na energia solar, por exemplo, as residências investirem, né? Ainda é algo
caro, né? Que precisa ainda ser popularizado, né? Ela é cara, mas eu vou dar um exemplo. Aqui no Maranhão existem muitas linhas de crédito para substituição da matriz energética de casa. Se eu não me engano, o Banco do Nordeste tem uma matriz de substituição, no qual você consegue, por exemplo, pagar a sua placa solar com o valor da sua conta de luz, fazendo essa substituição. Então tem muitos incentivos para as pessoas começarem a trocar a matriz energética de suas casas e começarem a adaptar. O problema é jogar isso na rede, é o custo de armazenamento, né, as linhas secundárias de energia que também são necessárias, tendo visto que a gente não tem sol também o dia inteiro, não consegue armazenar adequadamente 100% da energia solar, enfim, toda a transição que tem para isso. Certo. Como já foi falado aqui muito interessantemente, esse aumento, esse elevado custo que está sendo cobrado da energia elétrica é a ponta do iceberg, porque dela vem uma outra série de fatores, vem puxando todos os preços, todos os valores, porque faz parte de uma cadeia. Então, vem junto ao preço dos alimentos, que estão aí também altíssimos, né? Aí vem aluguel, vem uma escala toda. Nós já temos todas essas possibilidades de saídas e estratégias para que esse consumo, ou para que esta qualidade de energia chegasse um pouco mais barata para o consumidor. Nós que já estamos tão apertados, com esse orçamentozinho de R$1.000 e poucos no dia a dia, já sabemos que os hábitos já vemos fazendo há muito tempo. Não há saída? O que fazer? A medida seria porque possíveis soluções existem, então por que isso não é colocado em prática? Porque isso custa tanto chegar ao consumidor final que termina pagando a maior parte. Como a gente pode... Olha só, nós temos ainda muito o que fazer. Uma coisa que o brasileiro ele ainda não teve oportunidade desde do início do seu ensino fundamental e médio é de ter uma educação financeira. Então você já começa a vida, seu ciclo de vida, já de uma forma equivocada, se endividando para comprar seu primeiro carro, para comprar seu celular da moda, e com isso você não vai tendo necessariamente uma poupança, e isso vai complicando o dia a dia. E há um apelo social muito grande para isso, né? Para que a gente seja consumidor, e consumidor, né, exacerbado, né? Estamos vivendo numa sociedade hedonista por natureza, por definição, não é? E por isso você acaba tendo uma pressão sobre esse tipo de bem, né? Mas com relação ao que deve ser feito, hoje você tem uma crise, nós estamos numa crise que já, na verdade, ela foi acentuada. Estávamos em crise econômica já pelo menos metade dessa década, da última década, né? E com a pandemia veio e ela foi mais intensificada. Entretanto, o que nós podemos verificar hoje no Brasil é que estamos passando por uma crise de energia, por fatores internos, a questão aqui já colocada da matriz de energia elétrica, mas também por fatores externos, internacionais, como o preço do petróleo, né, que acaba sendo o grande vilão para uma série de atividades econômicas. Como você bem falou, a energia elétrica e os combustíveis, eles vão repassar, eles são para as empresas custos de produção. Então, para a empresa produzir determinado tipo de atividade, ela vai precisar necessariamente desse insumo. Então, tudo vai ficar mais caro, né? Então, e isso é repassado, não tem jeito, a inflação de custo, como nós chamamos, é repassada ao consumidor, que vai ter que retirar de algo para manter o que é essencial. Não tem jeito, essa conta não fecha. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta a falar sobre economia, né? Daqui a pouquinho, nosso bate-papo aqui com o Conselho de Economia do Maranhão, João Carlos, e o chefe da unidade estadual do IBGE, Marcelo Melo. Já aqui no Resenha.
Voltamos com o programa Resenha. Outro aumento que a gente tem sentido no bolso é o dos combustíveis. A gasolina já chega a custar R$ 6,00 aqui na capital. Até mesmo o álcool já virou vilão para esse crescimento nos preços e isso tem pesado demais no bolso, não é isso, Denilton? Pesado para quem tem veículo próprio, pesado para quem depende de outros transportes, de aplicativos, de transporte público, de tudo, né? Então é um aumento que tem impactado bastante. Vamos ver esse VT sobre o aumento, o que o consumidor diz a respeito disso? O preço nas bombas se mantém, o que deve mudar nas próximas horas. Já nesse outro posto, o reajuste já foi praticado. O litro da gasolina custa agora quase R$ 5,90, um aumento de 20 centavos. Não tem mais condição, tá caro demais. Desse jeito, ou a gente bota combustível ou se alimenta, que não tem mais condição. Mas fazer o que? A maioria decidiu desse jeito, né? O Ticiano é motorista de aplicativo e enche o tanque do carro pelo menos 4 vezes por semana. Com tantos aumentos no valor do combustível, a atividade já não é mais vantajosa, segundo ele. Precisa abastecer várias vezes e já não está dando mais. Vai chegar um momento que a gente vai ter que parar, porque não está dando mais com esse preço absurdo. Até quem se locomove de motocicleta já sente no bolso as consequências desse reajuste, que pesa no orçamento. Até a moto, que era custo-benefício menor, né, na questão da gasolina, está ficando difícil para a gente, brasileiro, trabalhar nessa questão do combustível, entendeu? Porque, analisa comigo, antigamente a gente tinha um preço de R$ 4,30, o preço absurdo, R$ 6,10, R$ 6,20 hoje para abastecer, entendeu? Quem utiliza o seu veículo próprio, abastece com seus recursos, cada vez mais está comprometendo parcela do seu orçamento, parcela da sua renda com o transporte, abastecendo o carro. E o etanol, que muitas vezes foi uma alternativa, hoje ele próprio, o etanol, está encarecendo o preço também da gasolina. Então nós ficamos reféns do etanol e reféns também das oscilações de preço do mercado internacional. Caberá aos motoristas realizarem um consumo ainda mais consciente, principalmente da gasolina, se é que isso é possível. A gente tem que usar também a tecnologia a nosso favor. Tem alguns aplicativos de GPS que eles oferecem uma carona, né? Então você pode ir lá solicitar uma carona, às vezes até alguém conhecido está passando, fazendo a mesma rota, você aproveita ali a carona solidária, né? E faz esse percurso com o combustível do colega e depois reverte, você também dá carona para outras pessoas. A gente tem que começar a fazer um estudo comunitário, né, de melhoria do trânsito, e isso também vai ocasionar uma melhoria também nos engarrafamentos. Muitas pessoas vão deixar os carros em casa e vão usar mais o transporte público. É uma oportunidade de melhoria e ampliação do transporte público. Bom, a gente não tem muito esse hábito aqui no Brasil, né, da gente fazer as caronas solidárias ou deixar nosso carro lá na garagem, sair de bicicleta ou caminhar mais um pouco, né? A gente não tem esse hábito muito no Brasil, mas parece que é hora, né, Danilo, da gente começar a inventar e a copiar outros países que já fazem isso tão bem, né, e vivem numa sociedade, né, com menos problemas do que a gente. O Ministério Público e a Defensoria Pública recomendou a autuação aí de mais de 150 postos aqui na capital, São José de Ribamar, na região metropolitana, né? E a gente vê aí a instituição, esse problema chegando até a instituição e a instituição cobrando aí da justiça que tome um posicionamento. Mas me parece que nível de Brasil, essa crise que as instituições vivem hoje e o seu papel também, parece que encarece mais ainda e tem um impacto muito maior na crise econômica que chega lá no consumidor final, gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, ou seja, as instituições de fato não estão fazendo aí o seu dever de casa, né? É como foi falado, né? A questão da crise energética, somando não somente energia elétrica, como combustível e outras
outros insumos que podem ser utilizados para a produção de energia, né, é apenas a pontinha do iceberg do problema que a gente tem hoje. A gente tem pandemia, a gente tem a crise institucional que não foi resolvida, está acentuada, a gente tem um problema político internacional que está sendo acentuado, né, a visão do país hoje internacionalmente está prejudicada, isso afeta os negócios, isso afeta o mercado, isso vai afetar também o sistema de preços, vai afetar inúmeros investimentos, vai afetar a geração de emprego, a atratividade do país, a confiança que o mundo tem no nosso país como um bom pagador ou como um projeto de desenvolvimento, né? Seja em qualquer um desses aspectos, quando se vão fazer investimentos estrangeiros aqui, eles vão considerar toda essa nossa realidade. Então, isso é crucial para determinar a geração de empregos através de investimento, né, vindo de fora, para poder também conquistar novos mercados, enfim, expandir o país, né, e sair da crise como uma solução também possível, que poderia ser palpável se a gente estivesse tendo uma gestão com um pouco mais de dedo, com um pouco mais de cuidado nesses aspectos geopolíticos como um todo. Ou seja, não há economia estável com as instituições em guerra, né, e o Estado, né, numa situação que não tem uma confiabilidade internacional e nem nacional das instituições que o cercam, né? Isso, o risco é uma variável que é crucial, né, para a gente poder determinar se vai usar o nosso dinheiro ou não. A primeira coisa que a gente olha, não, eu acho que é muito arriscado, eu não vou botar R$10, R$100, R$1.000, 1 milhão, 1 bilhão. E o país ele tem essa variável de risco, que é volátil, né, com base na confiança, com base na atividade econômica. E isso tudo vai afetar também a nossa estrutura de preços. Quanto especificamente a parte do combustível, né, não é um problema 100% nacional. A gente tem muita culpa de também não ter feito as refinarias que foram prometidas, que, por exemplo, poderia estar solucionando a nossa vulnerabilidade à oscilação de preços do câmbio. O mercado internacional, né? Perfeito. A gente exporta petróleo, a gente tem petróleo, sim, mas a gente não tem combustível porque a gente não tem refinarias, né? E a gente sabe dessa realidade também, não é novidade. Né? Falta investimento em refinarias, pode ser pelo mercado privado, pode ser pelo setor público, mas tem que ser feito. Né? É uma solução investir nessa base energética que a gente precisa e que a gente optou para que o mercado brasileiro funcionasse dessa forma. Todo o nosso sistema logístico praticamente funciona através de caminhões. Então ele precisa de combustível, ele precisa da base energética que é o combustível, seja o etanol, seja a gasolina, mas a gente precisava ter a nossa própria base energética e não depender do setor externo para poder fazer a nossa produção interna ou até mesmo para vender para fora. Ou seja, a gente paga caro porque a gente manda essa matéria-prima lá para fora em vez da gente ter essa matéria-prima aqui e garantir a ela um valor agregado, né? Ou seja, o produto final aqui mesmo no país, né? Sim. Mas também pagamos caro pelas escolhas que fizemos com relação à infraestrutura. Sim. Então, tem um estudo do Ministério da Economia com uma ONG de 2019, mostrando que o custo Brasil, que é justamente tudo isso que o João falou a respeito dessa ineficiência, ele chega a 1,5 trilhões de reais por ano. Isso é assustador, porque se você olha para o orçamento público, você vê números desse tamanho. Se você olha para as necessidades brasileiras, de uma forma geral da sociedade brasileira, você vê que isso é um número expressivo. E onde é que está essa ineficiência? Está, como ele falou, na questão logística. Sim. Na escolha logística. Está na burocracia, né? Para você está na tributação, né, que ela tem uma lógica absurdamente complexa, né, para uma empresa chegar e colocar seus investimentos aqui. Então são situações que devem ser revistas, já deveriam ter sido revistas há muito tempo. Fala-se em custo Brasil desde quando eu estava na faculdade, isso não faz pouco tempo não. E a reforma tributária que nunca sai, né? E nunca sai. A administrativa, tributária. Mas a questão não é o Estado gastar menos, é gastar certo. Sim. Né? E também a sociedade ter a oportunidade de gastar. O João colocou uma coisa fundamental. As refinarias não precisam ser da Petrobras. Por que a Petrobras sozinha ter o monopólio da extração e do refino do petróleo? Né? Por que nós não abrimos esse mercado e tornamos ele mais competitivo?
Né? O Brasil, poucas pessoas sabem disso, mas nós somos superavitários em exportação do petróleo bruto, cru em si. Então esse petróleo poderia ser utilizado aqui na economia nacional. Bom, índices, Denilton, como IPCA e NPC, assim, para a gente que não é economista, né, parecem índices assim assustadores e parecem vilões para a gente, né? Esse é o contrário, né, Cris? Exatamente. A gente precisa desmistificar também um pouco isso, né, e desmistificar que economia não é coisa para a gente saber, né? A gente tem que cada vez mais entender um pouco da nossa economia, daquilo que está ao nosso redor. Aliás, a gente respira isso, né? Respira economia. Como que a gente pode olhar para esses dois índices quando a gente vai medir, né, essa inflação e medir esses aumentos? Por exemplo, no mês de julho a gente tem uma baixa aí no índice da alimentação, mas isso parece que não está lá no dia a dia o consumidor não sente um pouquinho isso, mas quando o IBGE vai lá medir, está lá, né, essa baixa na alimentação. Explica para a gente como é que funciona esses índices. Eu acho que cada pessoa já deve ter feito essa pergunta, inclusive os economistas quando estão estudando. Ora, determinado bem aumentou 20%. Por que a inflação deu 2%? Sim. Tá? Porque a inflação é o que nós chamamos de média ponderada. Existem determinados itens que pesam mais no orçamento do brasileiro, ou seja, arroz. Quem compra arroz no Brasil? Todos compram arroz. Então, arroz o maranhense, né? É o bem mais consumido no mundo, né? O bem agrícola. E ele deve ter um peso muito maior no orçamento do que copo. Então, um aumento de 30% do copo representa pouquíssimo na inflação, porque o peso do copo é muito pequeno na composição do índice. INPC e IPCA, qual a diferença? INPC é o índice oficial do Brasil, né, de inflação. E ele olha para justamente aqueles itens que são consumidos pelas famílias de 1 a 4 salários mínimos, né, de baixa renda. Já o IPCA, ele vai verificar os índices, a cesta de bens para quem tem até 40 salários mínimos. Né? Então ele é, por isso, chamado amplo. Tá? Mas ambos são muito utilizados no mercado, o IPCA especialmente para renovação de contratos e tudo mais. E acaba acontecendo isso. Você citou que houve uma queda do mês de junho para julho dos alimentos. Mas se nós pegarmos a série histórica dos alimentos, foi o grande vilão da inflação que nós temos no Brasil hoje, né, de quase 10%. Então, essa composição, ela tem que ser vista pelo brasileiro e ele se adaptar aos novos tempos de acordo justamente com a decomposição desse índice. Ele tem que começar a ler esse índice de uma forma mais clara. Olha, quem foi o vilão nesse mês para que o IPCA tenha aumentado? Então olha para isso com muita calma, porque geralmente você vai perceber que são itens sazonais, que você pode se sacrificar um pouco de não consumir aquele bem, né, e começar a consumir um substituto. Infelizmente não podemos fazer isso para energia, não podemos fazer isso para educação, mas podemos fazer isso para alimentação. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês aqui. Esse é um tema que eu gostaria muito de contar com vocês mais outras vezes aqui no Resenha, para a gente continuar discutindo sobre essas questões. Você falou muito bem aí, a gente precisa, né, mês a mês, dia a dia, ver esses índices e ver como é que está funcionando ali dentro de casa, né, a nossa rotina familiar e planejar isso. A gente pode tirar alguns itens, pode viver sem outros itens, mudar o nosso comportamento em relação à energia elétrica, em relação ao combustível, né? Há também uma conta que é nossa, né, que a gente precisa pagar. Eu acho que a conta mais alta é em relação ao meio ambiente também, né? De que forma que a gente cuida do nosso meio ambiente para que a gente possa ter água, né? E para que a gente possa ter outras matrizes, né? De energia renováveis, energias limpas, e como que a gente cuida, né, desse ambiente que cerca a gente, que é tão rico de matéria-prima, né? Então eu queria agradecer muito a participação de vocês. Queria deixar só uma provocaçãozinha, se vocês pudessem ser bem breves, assim, que recado que vocês têm para esse consumidor que está em casa, que é o público da TV Difusora e que nesse momento está extremamente
angustiado, né, com esse desequilíbrio da nossa economia que está pagando uma conta muito cara? Eu acho que é bem na linha do que foi conversado, né? A questão da sazonalidade, ela tem que ser acompanhada. A gente sabe, por exemplo, não é época de comer morango, por exemplo, ou não é época de laranja, não é época disso, porque sabe que não está dando esse produto e acaba sendo mais caro. Na economia isso acontece com tudo. Acontece até com a energia elétrica, como a gente está vendo, no período de chuva começa a ficar mais barato, né, a energia elétrica, porque a gente tem movimento das nossas hidrelétricas. Então, isso faz parte de um planejamento melhor da nossa vida financeira. Então, acho que para os consumidores a gente tem pouca margem de ação para mudar como está funcionando a economia. Mas a gente tem como se planejar melhor. Eu acho que para o consumidor, para as famílias, é tentar acompanhar mais como a economia se comporta, não em detalhes, não em aspectos técnicos, né, como é o trabalho dos economistas, mas de entender nessas nuances como se adaptar o seu orçamento, adaptar a sua vida a essas mudanças, porque isso vai reduzir os custos dela no longo prazo. Isso, é bem por aí. E nesse aspecto, o IBGE ele é um patrimônio da sociedade brasileira. Né? Todos os dados estão lá no ibge.gov.br, dados socioeconômicos. E acessível a todo mundo, acessíveis, né? a todos, exatamente. E lá você tem gratuitamente o maior banco de dados da América Latina com relação a informações socioeconômicas. Né? Entender que essas informações podem transformar a sua realidade e fazer com que você exerça a sua cidadania de uma forma melhor. Porque exercer cidadania é uma coisa muito mais ampla do que votar ou participar de uma passeata, mas também é de provocar o Ministério Público porque determinado posto de combustível está com preços abusivos. E coisas desse tipo. Ou então, denunciar, né? E você só vai saber disso se você está acompanhando os índices de inflação, que o IBGE, por sua vez, todo mês está lá divulgando. Então, seja cidadão, olhe para os nossos dados e é isso. Muito obrigada, viu, Denilton? Muito obrigada a vocês. Foi um prazer muito grande conversar com vocês aqui. É esse o recado, né? Que a gente exerça de fato a nossa cidadania e que a gente se informe nossa família, provoque as crianças, provoque essa geração para que seja uma geração que pense melhor antes de gastar e tenha uma mente empreendedora e uma mente, né, voltada aí para a educação financeira. O Resenha vai ficando por aqui. A gente volta no próximo final de semana. Um ótimo final de semana para você e até lá.